Deu ruim aí para muitos bolsonaristas, eu tô falando aí de nazistas mesmo. Olha só, todo mundo ficou sabendo aí de uma operação da polícia no dia do show da Lady Gaga. É engraçado, sábado, né, só se falava de Lady Gaga, não se falava de mais nada no Brasil. Você abria qualquer jornal, qualquer ali portal de internet, até abria ali o Instagram, Twitter, até gente progressista só falava de Lady Gaga. Pois bem, Lady Gaga fez o show dela no Rio de Janeiro, movimentou aí centenas de milhões de reais, muita gente gostou, e o que aconteceu é que muitos bolsonaristas não estavam gostando nada disso, por diversos motivos. Todos esses que não estavam gostando nada tinham uma coisa em comum: eles têm um bandido de estimação que é Jair Messias Bolsonaro. E a polícia fez uma operação que quem me segue lá no Instagram e no TikTok até viu, que eu fiz um vídeo lá com detalhes, mostrando que a polícia, tanto do Rio de Janeiro como do Rio Grande do Sul, chegaram a prender um terrorista que estava ali organizando o ataque. E que eles usam uma rede social, que é uma rede social muito pequena, mas que é responsável por quase 100% dos ataques nazistas coordenados no Brasil, que é Discord. Se você conhece Discord, você deve saber que lá é uma rede social que dá para criar praticamente uma rede social dentro da outra. Você cria grupos, inúmeros grupos ali dentro do seu próprio grupo, aí você cria subgrupos dentro dos grupos que você criou, enfim, é muito organizada ali a rede social. E não é para qualquer um, a pessoa tem que entender um pouquinho ali do que está fazendo para usar o Discord. Dá até para colocar comandos, robôs, etc. Pois bem, quase todos os nazistas do Brasil se organizam nessa rede social. E essa rede social é a 15ª mais utilizada no Brasil, fica atrás aí de quase todas as outras. Mesmo assim, é a primeira responsável por casos. Seria a hora aí do governo ver uma maneira aí de intervir nessa rede social em específico. Ela está causando mais perigo aí iminente de ameaça terrorista do que todas as outras juntas. Aí você vê como a coisa tá feia. Pois bem, eles estavam aí nessa rede social organizando, eles queriam explodir uma bomba no show da Lady Gaga. Aí você imagina 2 milhões de pessoas, eu vou te mostrar como é que estava o show. Por isso aqui dá para ter já uma ideia de quanta gente tinha aí. Consegui imaginar uma bomba, mesmo que não seja uma bomba muito grande, mesmo que não seja aquela bomba que, nossa, vai explodir e já matar 100 pessoas direto. Não, só uma bomba, pá, uma explosão no meio disso aqui. Consegue imaginar o corre-corre? Gente sendo pisoteada e tudo mais? Pois bem, só para você ter uma ideia, uma vez no dia da eleição de 2022, o frigorífico ligado ali ao Gustavo Lima fez uma promoção e gente com a camisa da seleção brasileira ia ter picanha ali com um desconto enorme. Depois descobriram que era picanha estragada, um monte de gente passou mal. Uma mulher morreu, por quê? Porque a picanha fez ela passar mal? Não, ela foi pisoteada. Então, num lugar com menos de 50 pessoas, uma mulher foi pisoteada e morreu. Você consegue imaginar, num show ali com mais de 1.600.000 pessoas, o que aconteceria? Pois bem, ia ser uma desgraça total. Fora aqui, ó, um mega evento aí que faz o Brasil aparecer para o mundo inteiro, ia ser um fiasco total. Pois bem, a polícia então fez em silêncio a operação exatamente para ninguém ficar com medo de ir ao show. Antes ali no dia, foi sábado de manhã, prenderam todo mundo, não falaram para ninguém, teve o show e depois do show anunciaram, ó, prendemos os terroristas. Eis que, agora se sabe, esses terroristas tinham uma coisa em comum. Todos eles bolsonaristas, e muitos deles estavam agindo aí por questões religiosas. Inclusive, há bolsonaristas aí nas redes sociais que estavam no Twitter, em público, fora lá dos grupos de Discord. Se você não sabe, os grupos de Discord podem ser fechados. Só entra quem tiver o link, ou às vezes, mesmo tendo o link, alguém tem que te aprovar ali para entrar no grupo. Então, longe dos grupos fechados, tinha alguns deles no Twitter que estavam já encomendando o ataque. Eu vou te mostrar aqui posts, e aí você vai ver qual que era a primeira motivação desses nazistas e como eles estavam ali puxando o ataque. Tem um cara aqui, ó, Chief, é o nome dele, nome em inglês, né? Tá aqui a fotinho dele, a fotinho dele bem grande, ó, aqui pra você. Esse senhor aqui, tá bom? Chief. Aí ele coloca aqui, uma bomba no show da Lady Gaga, uma hora dessa melhoraria o IDH do Brasil em 20%. Isso é só um pensamento, não uma ordem. Aí você vê que o cara tá dando a ideia ali, ó, faça um ataque, vai melhorar. Ele não só falar uma bomba aconteceria outra coisa, não. Ia ser bom uma bomba, segundo aí o Chief. Uma bomba
vai melhorar o IDH do Brasil em 20%, diz ele aí. Ou seja, são aqueles nazistas que acham que, ó, se você soltar uma bomba e matar as pessoas pobres, acaba com a pobreza. Esse que é o pensamento do nazista. Pô, quer acabar com a pobreza? Solta uma bomba na favela. E aí pronto, não tem mais pobre no Brasil. E aí ele deve achar que, olha, no Rio de Janeiro solta uma bomba no Complexo do Alemão, em outro complexo lá, e pronto, acabaram todos os problemas do Brasil. E aí no dia seguinte, as milionárias de Copacabana não vão ter quem limpem o seu banheiro sujo de cocô. Porque quem é que vai limpar a latrina cagada lá da milionária se não são as pessoas mais pobres, né? Porque fazer sozinha, obviamente que ela não vai. Então, você vê aí que não é bem assim. Muitos estabelecimentos que essas pessoas mais ricas, como ele, que deve se achar rico e deve ser pobre aí comparado ao resto da população, porque, vamos lembrar, rico no Brasil é só quem é realmente milionário. Tem gente que ganha 10 mil por mês e acha, não, eu sou rico. Tem uma péssima notícia, não é não? Tem gente que ganha, não, mas eu ganho 20. Péssima notícia para você, não é não? Você ganha 20 milhões talvez. Ricos aí, isso ficou bem óbvio aí quando o governo Lula mandou a proposta de isenção do imposto de renda, que cobrava mais ali de quem? De quem ganha mais de 50 mil por mês em dividendos. Ou seja, para ganhar mais de 50 mil por mês em dividendos, você tem que ter pelo menos aí 5 milhões investidos. Isso aí você chama, essa pessoa é rica. Rica mesmo. Essa aí pode acontecer o que for, ela não deixa de ser rica. Não é a pessoa que tem ali uma empresa grande, que a qualquer momento muda a economia, muda de um governo para o outro, ferram a economia e a empresa do cara vai à falência. E o cara acha que tá lá no bam, eu sou bonzão, e a empresa dele vai à falência. Como tantos foram aí nos governos Temer e Bolsonaro, não eram ricos. Rico não é aquele cara que é engenheiro, ganha 20, 25, 30 mil por mês e fala, sou rico. E é só o chefe dele ligar para ele e falar, ó, tá demitido. E ele já não é mais rico. Não é. Então, veja. E muitos, eu lembro, no governo Bolsonaro, tinha engenheiro andando de Uber. Eu mesmo tinha um conhecido que era engenheiro. No governo Dilma, quando o real valia muito mais, ganhava 15 mil e depois virou Uber no governo Temer. Temer, nem o Bolsonaro ainda. Esse caiu antes ainda. Não resistiu nem até o governo Bolsonaro. Aí você vê. Então, esse aí também deve se achar rico. Acha que, não, acabando com os pobres, vai acontecer isso. Aí depois ele vai no mercado, não vai ter caixa, não vai ter gente trabalhando, vai ter um problemão social muito maior do que tem hoje. Mas esse é o pensamento do nazista, é exterminar os outros. E aí, o que estava sendo dito nesses grupos e em outras redes sociais era o quê? Era uma motivação religiosa para isso aí da Lady Gaga. Olha só. O ritual da Lady Gaga só faz sentido quando o conectamos à agenda que está em execução no mundo. Enxergar apenas uma performance satanista é simplista, pois os arquétipos presentes são profundos e estão ligados à essência do poder da elite e ao projeto de controle absoluto. O ritual da agenda, macabro, ritual de Lady Gaga, leva a multidão ao rio. Então não foi um show, foi um ritual satânico. E aí o que acontece? Tem gente como esse cara aqui, Paladin, talvez ele não seja terrorista, mas ele é um incentivador desse pessoal, porque tem gente que começa a se radicalizar a ponto de falar, peraí, é uma guerra divina. E se a guerra é divina, tem uma coisa que é estudado aí na história aí de toda a humanidade aí na antropologia, que é guerras divinas levam o ser humano a fazer qualquer atrocidade. Por quê? Porque em nome de Deus, e não importa o Deus que seja Jesus Cristo, ou seja Alá, ou seja qualquer Deus que se acreditava antigamente, que hoje em dia as pessoas fazem piada, como alguém acreditava lá, deuses gregos, romanos e tal. Não importa, a religião na época era igual era hoje. Até mais fanáticos, muita gente, do que fanáticos religiosos de hoje. Em nome de Deus ou de deuses, vale tudo, porque afinal é em nome do divino. E nós, seres humanos, estamos abaixo. Então, se Deus me escolheu para fazer algo, eu posso fazer o que eu quiser. É assim que eles pensam, tá? É exatamente assim que eles pensam. E aí, eles não têm problema nenhum, não vem problema algum em falar, pô, vou matar aí centenas ou milhares de pessoas. E aí, olha só, uma das contas que também estava divulgando fake news falou, antes de sair a notícia do show da Lady Gaga, várias pessoas fizeram premonições sobre Rio de Janeiro. Essa cidade está prestes a sofrer um luto muito grande. Agora que o ritual já foi feito, é esperar a desgraça acontecer, infelizmente. Aí, ó, é isso aí que eles estão pensando. E que eles estão falando, ó, a gente tem que evitar que esses rituais satânicos sejam feitos. E quem é que manda apito de cachorro para esses nazistas todos
tanto os que são fanáticos religiosos, como os que não estão muito aí com a religião, só usam a religião como uma desculpinha para satisfazer seus egos aí de terroristas que querem aí ver muita gente sofrer. Quem? Adivinha? O nome começa com J, o nome do meio com M e o último nome com B de Bolsonaro. Se você falou Jair Messias Bolsonaro, olha, parabéns para você. Olha só aqui, inclusive no vídeo que eu fiz no Instagram, eu fiz questão de escolher essa foto, porque é a foto que ilustra aí um apenas dos apitos de cachorro que o Bolsonaro mandou, que é essa aqui, ó, do Bolsonaro com o seu então secretário da Cultura, que depois foi demitido, e com o então ministro ali, fazendo o quê? Bebendo leite. E se você não sabe, beber leite é um símbolo nazista. Mas, Thiago, todo mundo bebe leite. Sim, óbvio, quase todo mundo aí bebe ou já bebeu leite. Esse aqui é um filme, Bastardos Inglórios, que mostra aí um nazista, né? E aí, o que ele faz? Quando ele vai no restaurante, ele pede o quê? Leite. Por quê? Porque o leite é branco, é um símbolo para eles da pureza, da raça áurea, que é o que os nazistas exaltavam. A minha esposa é polonesa. Quem já viu ela aqui sabe que ela é branca, bem branca e loira, e tem olho bem azul. E ela sempre conta, uma vez eu até chamei ela aqui no canal para contar, quem quiser comenta aí que eu chamo ela de novo para contar de novo. Agora ela fala português melhor ainda. E ela falou, olha, na minha classe, quando eu aprendia sobre nazismo, ou seja, minha esposa nasceu em 94, a classe dela foi o quê? No começo dos anos 2000. A professora falava, olha, nessa classe de 40 crianças, todas loirinhas de olho azul, polonesas, só 2 iam sobreviver. Apontou para 2 meninas que eram mais loiras e mais brancas. O resto, todo mundo aqui, câmara de gás, tá? Eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!